caiu exatamente na mensagem que eu estava querendo pregar. Pensei que fosse difícil encontrar. Falei, se for da vontade do Senhor, eu vou achar agora. Puxei o cursor lá de cima, parei no meio e parou na mensagem. Então é essa que eu vou pregar nessa noite, até porque eu estou com a palavra, uma espada que corta, 2 gumes, que corta os 2 lados e que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Eu tenho absoluta certeza que a palavra do Senhor, quando nós a pregamos, quando ela encontra coração aberto, acessível para recebê-la, o Senhor fala, o Senhor ministra, o Senhor trabalha em cada vida. E o texto que eu quero ler com os irmãos para a nossa meditação se encontra em 2 Crônicas, capítulo 34. Já lembrando para os irmãos a respeito da nossa escola dominical que nós falamos, Crônicas foi escrito exatamente depois do cativeiro babilônio, e que o povo de Judá, os homens incumbidos de escrever, de trazer à memória do povo que está vindo do cativeiro, relembrando tudo aquilo que tinha sido escrito lá antes do cativeiro. E o texto que nós vamos ler, inclusive Crônicas, é todas repetições que está em 1 Reis, 2 Reis, enfim. São repetições dos mesmos textos, com uma visão voltada para a tribo de Judá, que precisava receber uma renovação espiritual de Deus e conhecer isso. Então os irmãos que vão estar participando das células, anotem então algumas informações que nós vamos estar passando depois da leitura do texto. Vai ser importantíssimo para vocês poderem discutir nas células a respeito do conteúdo dessa mensagem, amados irmãos. Alguns vão lembrar, eu já ouvi essa mensagem, sim, eu tenho certeza que muitos aí não estavam nesse dia e vão assim aproveitar e vão guardar em seus corações, vão aplicar em suas vidas. Amém? Pode ficar sentados mesmo. Diz assim o texto, eu vou ler primeiro o capítulo 34, primeiro até o 3, depois eu vou lá do versículo 8 até o versículo 19, ok? Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, ou seja, aos 16 anos de idade. No 12º ano começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes sagrados, das imagens e esculturas de fundição, ou seja, aos 20 anos de idade. Começou a reinar com 8, começou a purificar Jerusalém com 16, e começou a tirar as imagens de esculturas, tudo isso lá de Jerusalém, do templo, do povo, com os 20 anos. Agora vamos para o versículo 8. No 18º ano do seu reinado, havendo purificado a terra e o palácio, enviou Safã, filho de Azarias, e a Amazés, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem o templo do Senhor, o seu Deus, ou seja, aos 26 anos de idade. Então, no 8º ano, sendo moço, começou a buscar o Deus de Davi, com 16 anos de idade. Começou a reinar com 8, começou a buscar o Deus de Davi com 16 anos, começou a tirar as imagens de escultura, purificar com os 20, e no 18º, com 26 anos, havendo purificado a terra, aí ele chamou os seus auxiliares,
Safã, filho de Azarias, Mazés, governador da cidade, Joabe, filho de Joacás, cronista, para reparar o templo, para consertar a casa do Senhor que estava destruída. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram a prata que se tinha trazido ao templo do Senhor. Estou no versículo 9, tá, irmãos? E que os levitas, guardas da porta, haviam recolhido das mãos de Manassés e de Efraim, e de todo o restante de Israel, como também de todo o Judá, de Benjamim e dos moradores de Jerusalém. Então entregaram aos que dirigiam a obra, e eram supervisores do templo do Senhor. Esses a entregaram aos que faziam a obra e trabalhavam no templo do Senhor para consertá-lo e fazer os reparos. Deram-na aos carpinteiros, aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para junturas e para servir de vigas para as casas que os reis de Judá tinham destruído. Os homens trabalharam fielmente na obra. Os supervisores sobre eles eram Joate, Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias, Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, os levitas, todos que eram entendidos em instrumentos de música. Estavam sobre os carregadores, os inspetores, de todos que trabalhavam em alguma obra. Alguns dos levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Quando estavam tirando a prata que se tinha trazido ao templo do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Disse Ilquias a Safã, o escrivão: achei o livro da lei no templo do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatórios: teus servos fazem tudo que se lhes encomendou. Contaram a prata que se achou no templo do Senhor, entregaram aos supervisores, aos que fazem a obra. Então Safã, o escrivão, informou ao rei. O sacerdote Ilquias lhe entregou um livro e leu Safã nele perante o rei. Ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Até aí, amado. Pai querido, Pai amado, louvado e glorificado é o teu nome, Senhor. A tua palavra, Senhor, que não é a nossa, é a tua palavra, que é viva, eficaz, penetrante, que espada alguma de dois gumes, e que penetra a divisão da alma, juntas e medulas, ó Pai, e que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aplica na nossa vida em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Após essa leitura, amados irmãos, só lembrando os irmãos que esse mesmo texto se encontra no 2 Reis, capítulo 22. É mais resumido em 2 Reis, mas é o mesmo caso que está se contando aqui. Só que em Crônicas ele conta com uma outra visão, né, trazendo para ser para o povo de Judá a responsabilidade, trazendo para o povo de Judá, depois do cativeiro, uma renovação espiritual. Esse texto mostra exatamente qual é o ponto primordial para uma renovação espiritual na vida do povo. Então a visão no 2 Crônica é exatamente isso, é mostrar. Em 2 Reis, isso era normal, os cronistas do palácio do rei fazer as anotações de tudo que ocorria no seu reino. Então tudo que se vê no livro de Reis é as anotações normais que aconteciam no dia a dia de um rei. E tinha que se anotar tudo o que acontecia, era como se fosse um diário do rei. Então a visão deles não era muito voltada para a renovação espiritual. Mas em 2 Crônicas, livro de Crônicas, foi escrito exatamente com essa função, com esse objetivo de acordar o povo, despertar o povo que está vindo do cativeiro, uma consciência da necessidade da sua vida espiritual ser renovada. Isso é o ponto primordial do livro de Crônicas. Então, amados irmãos, nós vamos ver primeiramente alguns pontos importantes que nós separamos dentro desse texto. Isso vai ser útil para os irmãos realmente que estarão ministrando nas células e que estarão participando também. Eu vou estar falando a esses pontos, pode anotar. O tema que eu coloquei nessa mensagem é o reencontro com a palavra.
Primeiro ponto importante que eu separei desse texto. Josias tinha apenas 8 anos de idade e tinha como conselheiro seu sacerdote Hilquias. Depois eu vou explicar por que ele começou a reinar com 8 anos, tá? Segundo, com 16 anos de idade começou a buscar o Deus de Davi. O texto diz lá no versículo 3, no 8º ano. Então começou com 8, 8º ano de reinado, 16 anos de idade. Terceiro, com 20 anos de idade começou a purificar Judá e Jerusalém. Dentro do mesmo versículo fala a respeito do 12º ano do seu reinado. Com mais 8, 16. 16, isso aí. Certo? Ok, vamos lá. Em quarto lugar, com 26 anos de idade começou a purificar e reconstruir o templo. Em quinto lugar, havia empenho mútuo e grande fidelidade do povo de Judá. Interessante que o texto vai nos mostrando com clareza que o povo estava feliz. O povo estava alegre porque estava reconstruindo o templo. Estava reformando tudo aquilo que havia sido derrubado pelos seus antecessores. E o antecessor último de Josias foi exatamente o teu pai, chamado Amon. Teu pai Amon, quando assumiu o reino, ele reinou por 2 anos apenas. Com 2 anos, os seus homens de confiança o mataram, assassinaram ele. Aí o próximo deveria reinar, teria que ser seu filho, que tinha apenas 8 anos. E ele não poderia assumir logo de cara o reino, porque tinha apenas 8. Só depois da idade de 16 anos poderia assumir o reino. Então nós vamos lá. Outro ponto. Tudo transcorria aparentemente bem, porém faltava algo importante. Outro ponto importante que eu anotei desse texto. Não sei que número está. Qual o número? Eu está na letra F aqui. Eu coloquei número. Letra F. Agora vou na letra G. A prioridade de todos era ver o templo reformado. Isso nos mostra claramente o texto. H. A palavra do Senhor estava perdida e foi encontrada pelo sacerdote, que tinha a obrigação de ensiná-la, e o povo não sentia falta da palavra. Outro ponto importante. Letra I. Safã limitou-se apenas a cumprir a ordem do sacerdote, apesar de ter lido o livro diante de Hilquias. E lá em 2 Reis é mais interessante ver isso, que em 2 Reis diz que Hilquias, Safã, quando recebeu o livro de Hilquias era o sacerdote, diz o texto que Safã leu o livro diante de Hilquias. Ele leu o livro diante do sacerdote. Inversão de valores ali. Porque era o sacerdote que deveria ler o livro diante do tesoureiro. E aqui no texto nos mostra que foi o tesoureiro Safã que leu o livro para o sacerdote. Qual foi a consequência da leitura do livro diante do sacerdote? Nenhuma. Nós vamos ver 2 ações e 2 reações diferentes na leitura do texto, do mesmo texto. Safã, o tesoureiro, recebeu o livro do sacerdote, o sacerdote leu, o sacerdote entregou o livro para Safã, Safã leu o livro e o sacerdote não aconteceu nada. E nem aconteceu nada com o tesoureiro, não sentiu nada. A palavra de Deus, amados irmãos, ela pode ser pregada da melhor forma possível, de todo jeito possível, da melhor maneira possível, usando toda a forma de hermenêutica possível para poder desmiuçar um texto e explicá-lo, mas isso não vai adiantar nada se o coração das pessoas estiver recebendo esta palavra, não estiver acessível a receber a palavra, não tiver disponibilidade para receber a palavra no seu coração, ou não tiver tempo na sua mente, ou espaço
para deixar, para meditar, para pensar em tudo que está se falando, todo o contexto, para pensar, onde é que eu entro nisso aí? Porque, pastor, eu não vejo ninguém usar um púlpito para pregar a palavra, para falar para a parede. E não fala também para vocês aqui, pensando nas pessoas que estão lá, do outro lado, longe, estão nem aí. Mas nós falamos aquilo que Deus nos coloca, porque Ele sabe que tem pessoas que precisam aplicar na sua vida a mensagem do Evangelho, a mensagem dessa palavra. Então, duas pessoas ouviram o texto, o mesmo texto, iguais, mesma leitura, a mesma pessoa que leu, duas reações diferentes. Então, na letra J eu coloquei que a reação do rei, quando recebeu a notícia de Safã, pediu que fosse imediatamente. Eu não tinha falado essa não, eu falei até aí, né? Que Safã limitou-se apenas a cumprir a ordem do sacerdote, apesar de ter lido o livro de Antioquias. Nada aconteceu. E agora outra reação. A reação do rei quando recebeu a notícia de Safã, pediu que fosse imediatamente lido, não se importando com o relatório financeiro de Safã, nem tampouco o andamento da obra. Rasgou as suas vestes. Amado irmão, rasgar as vestes, o simbolismo de rasgar as vestes aqui que nós vemos no Velho Testamento, era um simbolismo de dependência de Deus. Era um simbolismo, amado irmão, de estar compungido pela graça, pelo poder, pela mensagem da palavra nos seus corações. Está trazendo para si a responsabilidade daquilo que está se falando, daquilo que está lendo. Não necessariamente precisava de alguém estar pregando com eloquência ou não. Ao momento que está lendo a palavra, você pode estar onde que estiver, e você lê com o coração aberto, pronto para ouvir. Você mesmo recebe a mensagem para você na hora, e Deus fala contigo, porque a palavra, ela é poderosa. Ela vai ser poderosa quando ela encontra receptividade em nossa vida. E aqui nos mostra o texto essas reações diferentes. O mesmo camarada que leu para um sacerdote, que tinha a responsabilidade de ler para o camarada. Não aconteceu nada. Ele simplesmente falou assim: olha, leu, está muito bonito isso aí, ele entrega para lá do rei. Vocês souberam o texto que eles leram, irmãos, o livro da lei? Eles leram exatamente lá quando fala de Deuteronômio 28, que fala das bênçãos e das maldições, de que não se atentasse para Deus Senhor. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, diz lá que o Senhor derramaria as bênçãos a qual te alcançaria. Se atentamente ouvires a voz da mensagem da palavra do Senhor, promessas de bênção, promessas de vitórias aconteceriam. Mas de ti o oposto, se não atentares para a voz do Senhor, o que viria a acontecer? Então o profeta, o mensageiro que leu o texto, que foi o escrivão, ele não tinha consciência disso, do poder que tinha na palavra. E aí eu começo a ver, amados irmãos, algumas virtudes na vida de Josias, que fez com que ele pudesse receber isso, porque ele não teve instrução nenhuma. O seu avô, chamado Manassés, diz a palavra que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. O seu pai, chamado Amon, ele fez pior do que todos, não os reinos de Judá, os antecessores, ele fez pior do que todos os inimigos vizinhos, que eram super idólatras. Ele fez pior, ele conseguiu ser pior do que em 2 anos apenas de mandato, ele conseguiu ser pior. Ele fez tudo contrário à palavra de Deus. E eu fico pensando, como é que esse garoto de 8 anos conseguiu chegar aos 16, já fazendo uma revolução espiritual no meio do povo, sem conhecer a palavra? Porque, amados irmãos, não tem como. Se não tiver a palavra de Deus, nós podemos fazer tudo. Nós vimos no texto que eles faziam tudo direito. Quando o Josias completou 16 anos, ele começou a reformar o templo.
Ele viu a necessidade de algo faltava dentro dele, ele sentia que precisava levantar a cabeça para não, tá faltando alguma coisa, eu não sei o que é. Ele não sabia, porque ele não conhecia a palavra, ele não conhecia a lei. Ele foi criado como um sacerdote, de 8 anos de idade até os 16, sem ter conhecimento da lei do Senhor, porque a lei do Senhor estava, a palavra estava escondida lá no santuário, todo desmoronado, quebrado. O sacerdote que tinha que transmitir isso. Então eu trago para mim essa responsabilidade, trago para nós, sacerdotes, Deus, a responsabilidade de ministrar a palavra. Eu aproveito até a deixa aqui para que quando estivermos chegando numa célula de vocês, tivermos bastante células, mande para a gente a responsabilidade, né, pastor? A responsabilidade, se você olhar, tem muita gente que hoje, eu preparei esse trabalho aqui, olha, mas o que você acha? Dá para... Deixa comigo. Nós precisamos, amado, eu cansei de ver, amados, com muita tristeza no coração, cultos aos domingos, a igreja cheia. Os homens têm hora que perdem a sabedoria, né? Cheia de visitantes, pessoas assim, que nunca tinha entrado na igreja ali. O culto sendo dirigido por o adolescente convidava um outro do grupo, o adolescente para pregar, e cheio de sacerdote, cheio, o púlpito cheio de sacerdote. Espero que eu esteja no YouTube, não tá? Isso aí? Não, né? Nós vamos ler, vamos falar, tá falando de mim. Mas é a realidade, irmãos. Eu chorava por isso, minha filha, minha esposa está ali, eu estou falando, sabe o que eu estou falando? Sabe? Então o povo ia sedento para ouvir a palavra, sentava lá, aí o adolescente dirigindo o culto. Aí sim, tem que treinar, lógico, tem que treinar os adolescentes a pregar, a falar, dirigir culto. Mas no outro dia, domingo, cheio de pessoas para ouvir a mensagem, eles faziam o que podiam, cheio de vergonha, pegavam a Bíblia lá e pregavam, foi uma brincadeira de culto. As pessoas vinham e não voltavam mais, porque não vinham com vontade de receber o alimento de suas vidas. Então chegou na célula, chega lá o sacerdote responsável de pregar, de ministrar. Agora, se ele passou a palavra, passa para ele, se ele vai falar, não, pode continuar, que está muito bom esse programa, nós vamos dar isso aí, continuar. Porque a visão nossa é de ver pessoas ouvindo a mensagem do Senhor de uma forma, amado irmão, da qual a nossa responsabilidade seja cumprida diante do povo. Então eu quero trazer aqui para vocês algumas um pensamento que eu tive aqui a respeito de Josias, como é que ele chegou a essa conclusão aos 16 anos de idade, que ele precisava. Ele era um adolescente. Quem tem 8 anos aqui? Quem tem 8 anos? 8 anos, olha lá, fica de pé. Mais ou menos, olha lá, o Josias tinha a idade dela, 8 anos. Emily, obrigado, Emily. 8 anos de idade, rei de Israel. 8 anos de idade, fica melhor ele, Josias, 8 anos de idade. Mas ele tinha um anseio. Mas ele tinha um sacerdote que tomou conta dele nesse momento. E o Quias era o tutor que velava, que cuidava do Josias de 8 anos de idade. O que o sacerdote ensinava para esse garoto, para ele chegar com 16 anos de idade, reformando tudo? Porque se não tinha a palavra. Então eu imagino que esse garoto, ele tinha sede, ele tinha vontade de querer aprender, vontade de ouvir a respeito de Davi, porque sempre contava, Davi, e o nosso antepassado chamado Davi, o rei de Israel, o grande Davi. E ele tinha necessidade de ouvir. Então eu começo a conjecturar que ele perguntava, forçava a barra com seu tio Quias, me conta, eu quero que você me fale a respeito de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, Davi foi um homem muito guerreiro, Davi foi um homem muito valente. Mas eu quero saber mais, e os outros reis, e quem foi mais? Veio Salomão, seu filho também foi um grande sábio, ele começou a reinar também sobre todo Israel.
Mas só que no final da sua vida, ele parou e deixou de lado os conselhos de Deus, da palavra de Deus, e ele seguiu outros conselhos, e ele deixou de lado, e acabou perdendo a sua visão espiritual. Ai, só Salomão? Não, vem mais, tem mais reis que vieram. Quem? Salomão? Vem seu filho Roboão. Roboão, sabe o que aconteceu? Ele dividiu. E o garoto querendo saber a respeito dos seus antepassados, porque ele agora era um reizinho, né? Um reizinho que tinha que ter informação. Um garoto que tinha responsabilidade, que agora para assumir um compromisso com os 16, então com os 8 ele já estava querendo saber. Imagine que o Uquias vem falando a respeito de todos eles. Roboão, ele fez com que... Roboão foi um camarada de altos e baixos, uma hora estava diante do Senhor, adorava. Quantos Roboões não aparecem diante de nós às vezes, né? Está com a vida espiritual lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo. Só que numa dessas está lá em cima, está lá embaixo, ficou lá embaixo, não tem mais jeito. Roboão fez a divisão dos reinos. Sabe, meu filho, o que é isso? Roboão foi o camarada que fez a divisão entre os reinos de Israel. Era tudo unificado, as 12 tribos. Passou agora as 10 tribos separadas, e as 10 tribos agora, sabe que elas se perderam lá no cativeiro, pelos assírios, e nós íamos no cativeiro, nós de Judá, e estamos aqui, mas Roboão fez isso. Depois veio o que mais? Vem o filho de Roboão, quem foi? Abias. Aí o texto bíblico diz que Abias cometeu os mesmos pecados do seu pai, cometeu tudo, fez tudo errado também. Abias, veio o rei Asa, nós pregamos sobre o rei Asa. Asa também, ele ficou fiel ao Senhor, mas quando chegando, faltando 2 anos para terminar o mandato, ele fez tudo errado. E veio a decadência, mas manda o reino de Judá, o povo da qual Deus tinha escolhido para poder agora dirigir o povo. Por que foi decadência? Porque eles não davam atenção para a lei do Senhor, para a palavra do Senhor. E o rei Asa, no final da sua história, ele tem uma doença muito grave nos pés, infecção. Aí ele procurou os médicos, não quis dar ouvido ao Senhor, e ele morreu no seu erro. Veio Asa, depois de Asa veio quem mais? Jorão, depois de Jorão veio quem? Uzias. Aí vai mostrando que Uzias também, ele no início começou bem, com o profeta Zacarias ouvindo, buscou o Senhor, e quando se tornou poderoso, ele deixou o orgulho tomar conta de cima, afastou do Senhor, e entrou no templo achando que era um sacerdote, podia fazer o que acontecer, e ele acabou saindo leproso ali do templo. E o garoto ouvindo as decadências de todos os seus antepassados, e o Uquias relacionando, só que ele relacionava a ele a palavra, né, que precisava mostrar por que acontecia tudo com eles. Jotão fez algumas coisas que o Senhor aprovava. Ao final de Jotão, ele tornou-se poderoso e entregou e deixou de servir ao Senhor. Só que quando ele começou a ver o peso da mão de Deus sobre a sua vida, ele foi e voltou para o Senhor, mas no finalzinho da sua vida. Aí Jotão fez alguma coisa boa, fez, mas aí de Jotão, vamos ver o rei Acais. Acais fechou as portas do templo, ou seja, onde o povo ia adorar, não tinha mais adoração. Onde o povo tinha anelar pelos seus desejos espirituais ali, não tinha como mais adorar, porque o rei falou, agora não tem mais adoração, acabou, e morreu nesse erro. Aí entra o seu filho chamado Ezequias, e todo esse relato o garoto veio ouvindo, e pensando, o que eu posso fazer para mudar a situação? Eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso fazer nada errado, eu tenho que ser como Davi, porque o texto, quando a gente lê, fala assim, Josias fez conforme Davi. Os demais reis, você vai vendo que o relato vai dizendo assim, e fulano fez conforme o seu pai, Ciclano. Fulano errou porque errou conforme o seu pai errou. Mas quando vão ver de Josias, ele fez conforme Davi. Então a mensagem de Davi ficou no coração de Josias, ficou guardado, e ele vai chegando. Quando ele chega lá, depois de Ezequias, o filho de Ezequias foi Manassés. Manassés fez tudo que o Senhor reprovava, reconstruiu os altares idólatras que Ezequias havia derrubado. Manassés fez tudo de errado, que era o avô de Josias. Manassés, aí vem Amon, que era o pai de Josias. Amon ficou 2 aninhos só. Aí vem teu pai, meu filho.
Teu pai veio, fez tudo errado, 2 anos, assassinaram ele. Só que faltava alguma coisa. Ainda estava faltando algo para que ele pudesse fazer. Mas ele guardou no teu coração, amados, toda a história, todo o conteúdo a respeito dos reis, e propôs no seu coração. E os anos ficam passando. Quando ele completa 16 anos, ele tinha proposto na tua vida fazer o que era reto aos olhos do Senhor. O homem tem tantas escolhas a fazer. Eu posso fazer o que é mal, e eu posso fazer o que é bom. Cabe a cada um escolher o que quer fazer. Eu quero fazer o que é bom. Desde criancinha já pode dizer: eu quero ser uma boa pessoa no futuro. Todos os adolescentes que estão aqui podem começar de agora a dizer: eu quero ser como Josias, alguém que quer fazer algo de bom hoje, amanhã e depois. Para fazer isso, amados, não tem outra solução se eu não aplicar a palavra de Deus na minha vida. E uma verdade prática que eu tiro dessa história desse rei é o seguinte: nunca deixe que o urgente tome lugar do que é importante na tua vida. Guarda essa frase: nunca deixe que o urgente tome lugar do que é importante. Porque, amados irmãos, depois de todo esse cuidado com o garoto Josias, agora ele com 16 anos, ele começa a reformular o templo que estava destruído, porque os seus pais, os seus avós haviam deixado de lado. Ele começa a reformular tudo, mas faltava algo na sua vida. Ele falou: não, está faltando alguma coisa. Ele começou a consertar. Então os seus homens que trabalhavam com ele eram todos homens, amados irmãos, honestos. O texto bíblico de 2 Reis vai dizer que todos agiam honestamente. Tanto que o rei de 2 Reis, o rei Josias, fala assim, com 16 anos de idade, fala assim: olha aqui o Safã, está aqui, toma o dinheiro, toma tudo isso aqui, vai lá, recolhe todo o dinheiro que está lá, com o que recolheram, que fizeram a coleta, passe para a mão dos carpinteiros, dos pedreiros, deixe com eles. Eu não quero que você traga para mim relatório nenhum. Eu não quero saber, porque eu sei que todos eles são honestos. Eles são honestíssimos, eles trabalham com honestidade, são homens de caráter ilibado. Então, amados irmãos, eram homens que não roubavam, homens que não passavam ninguém para trás, fazia tudo direitinho conforme o figurino. Tudo corria perfeitamente na reforma do templo. Então, amados irmãos, só que ele estava deixando, amados irmãos, o importante da sua vida. E o urgente, não precisamos reformar isso. Vai ficar bonito quando o rei chegar aqui, vai ficar legal. O rei tem a vontade de ver aqui ouro por todo lado, né? Tudo bonito. Isso nos mostra, amados irmãos, ainda que nós estejamos de mãos dadas, reformulando, construindo, levantando paredes, pintando, fazendo bonitinho, precisamos ter em primeiríssimo lugar na nossa vida a palavra de Deus. A palavra de Deus estava escondida lá no templo, e o sacerdote devia saber disso, porque ele era sacerdote. A função do sacerdote era pregar a palavra, era mostrar para o povo a necessidade espiritual que eles tinham de conhecer Yahvé. O sacerdote não tomou conhecimento, começou a fazer a obra também, cair dentro ali. Isso me traz, amado irmão, uma responsabilidade muito grande. Porque ainda que eu esteja fiel em tudo, mas se eu for infiel na leitura, na busca da palavra, eu não tenho nada. Isso aplica para cada um de nós aqui. Quanto tempo você lê a sua Bíblia durante o dia? Ou quantas vezes você abre a sua Bíblia para ler durante a semana? Qual o versículo que você meditou durante essa semana? Qual foi o texto que mais tocou na tua vida nos dias de hoje? De segunda passada até hoje. Uma responsabilidade muito grande. Porque Deus, quando nos promete bênção, meu irmão, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, é isso que nós precisamos atentar.
Nós estamos começando uma igreja unida, uma igreja fortificada, uma igreja em célula. Mas se for uma igreja em célula que não gosta de palavra de Deus, não gosta de escola dominical, não adianta, porque vai faltar alguma coisa na nossa vida. Se eu não gosto de estudar a palavra, vai ser muito enjoada, não gosto de escola, vai ser chato demais. Então não adianta, está faltando alguma coisa. Está faltando o importante na vida, que é a palavra de Deus. A palavra estava escondida lá no templo. Os sacerdotes não se atentavam para isso. Quando ele, fazendo o seu trabalho lá no templo, ele encontra um livro. Era um livro da lei que ele conhecia. Era um homem de idade. Ele estava tão desacostumado com a palavra. E quando ele pega a palavra, ele entrega para o tesoureiro. A palavra era para ele. Ele pega a palavra e entrega para o tesoureiro. Safã, vem aqui, ó. Então, o relatório está aqui, ó. Os homens tá. Que eu achei um livro também aqui, então. Aí o texto nos fala que o Safã apanhou o livro da mão do sacerdote e leu. Imagina agora o Quias dando a mínima para aquele que estava lendo. Esse cara está chato. O pastor está lendo muito essa Bíblia. Que texto comprido. Mas é a palavra viva e eficaz que me traz alimento para mim e para a tua vida, amados irmãos. É a palavra de Deus. Queremos crescer uma igreja de multidão, uma igreja de células, de muitas células. Nós vamos lá comentar a palavra de Deus. Olha, não pode faltar a palavra de Deus em nossa comunhão nas células. A palavra de Deus tem que ser primeiro lugar. Lermos a palavra, meditarmos nela, discutirmos nela, tirarmos alimento, sugar aquela palavra. Senhor, hoje tu fala comigo, custe o que custar, Senhor, porque essa é a tua palavra. Tem que ser assim a nossa reação, amados irmãos. Quando o Senhor olha para nós, que vê aquela vontade, né? Aquele desejo. Não é assim quando a gente está com fome, quando o teu filho está com fome, e você vê que ele está com vontade de comer, você coloca aquele pratão para ele e fala assim: filho, está com muito apetite hoje. E não é assim, ele não gosta de se alimentar dessa forma. Vou aproveitar hoje, eu vou dar bastante angu para ele. Eu vou dar bastante legumes. Ele está comendo legumes, que legal. Ele quer. Deus olha assim para nós, amado. Quando tu pega a tua Bíblia em casa e fala assim: Senhor, hoje tu fala para mim. Hoje Deus vai falar, amado irmão, porque essa é a palavra de Deus. Quando tu abre com essa vontade, é Deus falando para você. Não pode ser, amado, não podemos ser cristãos de apenas ouvir aqui na casa do Senhor, de apenas ouvir a mensagem. Isso aí foi tão boa a mensagem, não, que bom. Agora uma semana, vai chegar no mês que vem, tem outra mensagem. Não, vai chegar segunda, você vai ter a mensagem na tua casa lá, a palavra. Nós vamos crescer, uma igreja grande, mas de pessoas famintas da palavra de Deus. Pessoas que vêm para cá do Senhor não apenas para louvar, não apenas para adorar, faz parte da adoração ao nosso Deus, mas a palavra tem primazia. Já participei de culto, mas de irmãos que cantávamos. Hoje já o pregador lá para o pregador tem 15 minutos. O pregador olhava assim. Eu participei de um culto que o pregador chegou assim e falou assim: pregador de fora. Na hora de terminar, aí deram a palavra para ele. Foi certo. Irmãos, Deus contou, eu agradeço a oportunidade, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Pegou a palavra, não estava mais tempo para pregar. Lições importantes que tiramos, amados. Quantas vezes nos encontramos como personagens desse texto, e o Quias e Safã, completamente perdidos em meio a tantas ocupações da igreja. Agora nós nos encontramos, ocupações disso, faço aquilo, eu ensaio, então, aqui, toco, ensaio, mas a palavra está faltando.
Outra lição: quantas vezes deixamos nossa Bíblia perdida? Já falei sobre isso, de Bíblia perdida no banco, né? Tem casa aí, a Bíblia ficou na igreja. Aí já sabe que uma semana sem ver a Bíblia, né? Tadinha dela. Eu admirava, tinha um saudoso irmão Claudelício, da igreja congregacional, e ele era o guardador de Bíblia. Além de ser um homem que fechava e abria a igreja, ele era o guardador de Bíblia. Aí chegava na outra semana, no segundo, o pessoal via tudo em cima dele: vinha a Bíblia, eu deixei a Bíblia. Aí ele ia lá, calmamente, lá dentro, pegava a Bíblia, aqui, toma sua. Só esquecia a Bíblia na igreja. Só vinha pegar no outro dia. E era capaz de deixar no meu dia de novo. Ele ia lá, largar ali e ficar lá. Bíblia perdida na igreja. Salmo 139, versículo 11 diz que a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Aí você pode esconder a palavra, aí sim, no coração, para não pecar contra o Senhor. João 5,39: examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. São elas que de mim testificam. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. Ele é tudo para nós. A lei do Senhor é perfeita e ilumina os olhos. Os preceitos do Senhor são retos e justos juntamente. A palavra do Senhor. Outra lição importante: o sacerdote Ilquias encontrou o livro e não deu importância ao mesmo, pois não era o livro quem estava perdido na casa do Senhor, e sim um sacerdote que estava perdido. Estava completamente perdido. Quarta lição: quem está perdido no templo é tão somente aquele que não dispõe de tempo para a palavra. O culto hoje foi bom, o culto hoje foi mais ou menos, o culto hoje foi ruim. Que teve palavra, o culto foi maravilhoso. Amém? Que teve a palavra de Deus, o culto é maravilhoso. E teve adoração ao Deus, o culto é maravilhoso. Porque o culto não é Deus que faz para mim, é eu que presto culto a Deus. E quando eu presto meu culto a Deus, amados irmãos, aí vem a recíproca, é verdadeira. Deus derrama as suas bênçãos sobre nós abundantemente. Você sai daqui, vai para a tua casa feliz, alegre, e você volta feliz, adorando no outro dia ou na outra semana, porque a tua vida entrou a palavra do Senhor. Somente os Josias, amados irmãos, interessados por algo espiritual, serão poupados na vinda de Cristo, aqueles que estão preparados. Somente os Josias. Já viu que Josias, quando ouviu a palavra, ele rasgou as suas vestes. E se continuar lendo o texto, você vai ver o que ele fez, a reforma espiritual tremenda que aconteceu. Aí a gente fala assim: vamos fazer um culto de renovação espiritual. Aí a gente canta, esquece que é a palavra que vai renovar o teu coração, é a palavra que vai fazer brotar na tua vida algo novo, amados irmãos. Os demais coisas vão começar a vir assim de uma forma abundante na tua vida. A tua adoração vai fluir, o teu coração vai se alegrar, e Deus vai receber a tua adoração, porque o teu coração está cheio da tua voz. E a mensagem que eu deixo nessa noite para os irmãos é isso: vamos apegar com a palavra, vamos buscar, vamos estudar, vamos crescer com essa palavra, viver eficaz. Quando a gente começa a estudar, a gente não vê hora. Peguei do almoço hoje, almocei e comecei a ler, buscar, como eu ver, está na hora de vir para a igreja. A família dormiu um pouquinho, né? Acordou, estava lá ainda, Leandro, não tinha jeito, tem que ler. A gente não quer parar. A gente vê aqui, não quer com referência lá, ainda mais sabia que tem referência do outro lado. Você vê assim, você está vendo um texto, gente, que legal, que legal, tem outro texto. Fica perdido. É tanta coisa boa que você pega, gente. E ali você começa a receber assim, você fica: Jesus, olha o jeito que eu peguei agora. Palavra de Deus, amado. Vou ficar de pé nessa hora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito Santo diz às igrejas: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20.
Aleluias. Aleluias. Ao que vencer darei o direito de sentar comigo no trono, assim como eu sentei com meu Pai no trono. Aleluia. Apocalipse 3, 21. É a palavra de Deus, amados, que nos garante tudo isso. Pai querido, Pai amado, pedimos, Senhor, que Tu fale a cada coração nessa noite. Vamos participar da Santa Ceia nesse momento, Senhor. Que a Tua palavra que fala a nossos corações possa falar abundantemente mais ainda, Senhor. Meu Deus, através da mensagem, através da Santa Ceia, que vamos participar, Senhor. Toque em nossos corações, Pai. Porque Tu és um Deus poderoso, Deus que é o melhor para os Teus filhos, para a Tua igreja. Tu queres uma igreja crescendo aqui neste lugar, Senhor, como a igreja, a maior igreja da região, a igreja que tem fome da Tua palavra, Deus. Aleluia, Senhor. Eu creio, Senhor. E vamos ver aqui uma escola dominical repleto de pessoas sedentas para ouvir, para aprender da Tua palavra, Deus. Pessoas que vão deixar seus compromissos, ó Pai querido, e abraçar um compromisso maior com a Tua palavra. E eu creio que dessa forma a Tua igreja vai crescer. Em nome de Jesus, receba essa palavra nos seus corações, amados irmãos. Em nome de Jesus. Aleluias. Oh, aleluias. 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 Aleluia, Jesus. Louvado é o Teu nome, Senhor. Oh, Jesus querido, aplique na nossa vida, Senhor. Oh, Santo Espírito de Deus, ministra cada coração nessa noite através da Santa Ceia, Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na